Bom, continuando a disciplina de alimentação e nutrição no Brasil, nessa aula nós vamos ver as unidades 2 e 3 do livro-texto de vocês. Na unidade 2, nós vamos ver a história da alimentação e nutrição aqui no Brasil. Vamos iniciar fazendo um breve histórico sobre as políticas e programas de alimentação e nutrição aqui no Brasil. Essas políticas, elas tiveram início aqui no Brasil em 1930, em torno dessa década, no final da década de 30 e início da década de 40. E teve início quando ficou definido que o salário mínimo deveria garantir a aquisição da alimentação, mas depois verificou-se que esse salário ele era insuficiente para que o trabalhador ele pudesse adquirir uma boa alimentação e também não comprometer os outros itens, como moradia, transporte. Então, o governo resolveu criar órgãos para melhorar a alimentação e a nutrição desses trabalhadores. A primeira iniciativa foi a criação do SAPS, que é o Serviço de Alimentação e Previdência Social, que foi criado em 1940, que tinha o objetivo, a ação de baratear os alimentos, fazer com que as empresas pudessem ofertar alimentos a seus trabalhadores, criando restaurantes para que as refeições desses trabalhadores fossem feitas na própria empresa. Também foi criada a Comissão Nacional de Alimentação, que foi criada em 1945. Essa comissão, ela tinha como objetivo estudar e propor normas para a Política Nacional de Alimentação. E assim, ela criou o Programa de Merenda Escolar, em 1952. Esse programa ele tinha como objetivo diminuir a desnutrição, que era o maior problema de saúde pública no país. Então, com a criação desse programa, as crianças iam ter um acesso melhor aos alimentos. Outro órgão criado pelo governo foi o Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição, que foi criado em 1972, cuja função era auxiliar o governo a formular a Política Nacional de Alimentação e também elaborar os Programas Nacionais de Alimentação e Nutrição, que são chamados de PRONANS, o 1 e o 2. Bom, eu queria dizer que essa tabela é só um resumo dos principais programas, e que no livro-texto de vocês podem ver com mais detalhe todos esses programas e outros que eu não coloquei aqui, porque aqui é só um resumo dos principais. Lá vocês podem ver direitinho, quando lerem, ver quando foi criado, qual é o principal objetivo desse programa. E é interessante que vocês leiam para conhecer a história desses programas, Outro órgão que foi criado pelo governo é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que foi criado em 1993. Esse conselho, ele elaborou o plano de combate à fome e à miséria aqui do Brasil. E também ele foi importante porque ele fortaleceu o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Outro órgão criado pelo governo foi a Coordenadoria Geral de Programas de Alimentação e Nutrição, que é a CGPAN, que foi criada em 1997. Teve a função de elaborar a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, foi criada em 1999. E outro programa, e o mais recente deles, é o Programa Fome Zero. Esse programa ele tem o objetivo de assegurar o direito humano à alimentação adequada a todas as pessoas. E esse programa ele foi inicialmente criado como somente uma estratégia, depois ele se tornou-se um programa que abrange vários ministérios, Não só ele abrange o Ministério da Saúde, da Educação, do Trabalho, do Emprego, da Agricultura e vários outros, porque ele tem vários enfoques, São quatro os enfoques principais desse programa, que é a ampliação do acesso aos alimentos, fortalecimento da agricultura familiar, a geração de renda, articulação, mobilização e controle social. Então, a gente pode ver que o programa Fome Zero ele é bem mais amplo que esses outros programas. E ele é composto por vários outros programas, como o PENAI, o Bolsa Família, o Programa de Hortas Comunitária, o Programa de Alimentação do Trabalhador, que é o PAT, o Programa de Alimentação e Nutrição dos Povos Indígenas, o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. Então, agora eu vou detalhar um pouco sobre cada um desses programas. Bom, o Bolsa Família, ele é um programa de transferência de renda, que é destinado às famílias em situação de pobreza. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele tem o objetivo de oferecer pelo menos uma refeição ao dia aos estudantes do ensino fundamental e médio, com o intuito de atender parte das necessidades nutricionais desses estudantes, E essa refeição ela é oferecida durante a permanência dele na escola. Tem também os programas de hortas comunitárias. Esse é um programa que visa incentivar e apoiar a implantação de pequenas unidades de produção de refeições saudáveis. E outro programa é o PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, que tem o objetivo de melhorar as condições nutricionais dos trabalhadores, oferecendo melhores condições de acesso ao alimento, ticket de alimentação e outros.
E outro programa é o Programa de Alimentação e Nutrição dos Povos Indígenas. Esse programa, ele faz o cadastramento dos povos indígenas e garante que esses indígenas participem dos programas do governo. E outro programa é o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que tem o objetivo de valorizar e divulgar a agricultura familiar para o desenvolvimento social e econômico sustentável do meio rural. E o último desses programas é o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, que esse programa ele vai incentivar a produção de alimentos pela agricultura familiar, permitindo a compra, a formação de estoques, a distribuição de alimentos para as pessoas necessitadas. Os produtos também eles são distribuídos na alimentação escolar de crianças, em hospitais e entidades beneficentes. Bom, agora que vocês já viram um pouco do histórico desses programas de alimentação aqui no Brasil, nós vamos ver agora o que é promoção da saúde. Bom, a promoção da saúde é o quê? É trabalhar a favor das necessidades básicas do homem e cuidar para que ele não desenvolva doenças. E quais são essas necessidades básicas do ser humano? São a alimentação, o trabalho, o lazer, a educação, a moradia, o transporte e outras mais. E o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PNAE, ele é um exemplo de um programa que promove a saúde. Por quê? Porque ele visa atender as necessidades nutricionais dos alunos, oferece uma refeição, pelo menos, a esses alunos, e também tem o objetivo de formar bons hábitos alimentares nessas crianças. Então, no momento que esse programa oferece essa refeição, ele garante que essa criança tenha acesso a esse alimento e dessa forma ele prevenindo uma possível deficiência que esse aluno possa ter. Porque pode ocorrer que algumas crianças elas não têm uma boa alimentação em casa, ela tem uma alimentação insuficiente que pode provocar carências futuras nessas crianças. Então esse programa ele vai atuar oferecendo essa alimentação a essa criança, prevenindo essas possíveis deficiências. Então assim ele vai estar promovendo a saúde dessas crianças. E já que você já sabe agora o que é promoção da saúde, vamos ver agora o que é promoção da alimentação saudável. A promoção da alimentação saudável está diretamente relacionada aos direitos humanos à alimentação adequada e também à segurança alimentar e nutricional. Então, nós vamos definir agora o que é direito humano à alimentação adequada e o que é segurança alimentar e nutricional. Bom, direito humano é aquele direito que você tem pelo simples fato de nascer, independente de qual é a cor, de qual é o sexo, de qual é a religião, você tem direito. E um desses direitos é a alimentação. Então, todo ser humano tem direito à alimentação. E a alimentação ela está relacionada ao que se chama de segurança alimentar e nutricional. Então, não é simplesmente eu ter direito à alimentação, eu tenho que ter em relação à segurança alimentar e nutricional. O que seria essa segurança alimentar e nutricional? É a realização do direito de todos a uma alimentação saudável, acessível, de qualidade e quantidade suficiente e de modo permanente. E para que ela ocorra, né, essa alimentação adequada, o acesso aos alimentos ele não pode comprometer o acesso a outras necessidades básicas, como a educação, o vestuário. Então, eu não posso deixar de estudar porque eu tenho que comprar meu alimento. Eu não posso deixar de me vestir porque eu tenho que comprar o alimento. E assim por diante. Então, é um direito. O direito a essa alimentação adequada, ela deve estar em harmonia com as outras necessidades do indivíduo. Então, a promoção de uma alimentação saudável é a garantia do direito humano a uma alimentação adequada e que a alimentação ela seja saudável, acessível, de qualidade e quantidade suficiente. Agora, na unidade 3, nós vamos ver um pouco da formação da cozinha brasileira. O que contribuiu para formar a cozinha brasileira como ela é hoje. Vamos iniciar com o conceito de culinária. O que seria a culinária? Culinária é a arte de cozinhar, representa parte da cultura de um povo. E aí nós vamos ver que contribuições, quem contribuiu, que povos contribuíram para a formação da cozinha brasileira como ela é hoje. E, bom, todos sabemos que o Brasil ele foi colonizado por outros países, né? Principalmente países da Europa, e depois eles trouxeram para cá os negros, que vieram da África. Mas aqui também existiam os índios. Então, esses três povos, eles contribuíram de forma significativa para a nossa culinária. Os índios, por exemplo, eles contribuíram com a forma de pescar, de caçar, a própria coleta das frutas, como goiaba, caju, e também o uso de algumas técnicas, como o uso da folha da bananeira para fritar, para cozinhar, que foram hábitos que refletem muitas coisas que são hoje.
por exemplo, o próprio churrasco. Todos esses hábitos de cada um desses povos contribuiu para a culinária brasileira como ela é hoje. Os negros, eles trouxeram muitas contribuições lá da África, como alimentos como azeite de dendê, o coco da Bahia, o quiabo, a cebola, o alho, a pimenta malagueta e várias outras. Até algumas técnicas de cozimento e de conservação dos alimentos, como o uso do sal para conservar os alimentos, o uso também do leite, foi introduzido pelos negros aqui no Brasil. Preparações como o vatapá, a feijoada, o acarajé, o caruru, também foram introduzidos aqui pelos negros. E em relação aos europeus, eles colonizaram o Brasil e trouxeram e procuraram implantar aqui no Brasil as características da comida deles, né? O que eles plantavam e criavam lá, eles trouxeram para cá. Por exemplo, eles iniciaram o que a gente chama de curral, criação de bois, de porcos, de carneiro nesses currais. Eles também trouxeram o ovo, né, com a criação das galinhas. Eles também começaram a fabricar queijo, requeijão, embutidos. Eles plantavam limão, laranja, que eram alguns frutos que eles plantavam lá na Europa. E também contribuíram com a fabricação de bebidas como licor, de doces, de conservas e muitos outros. E agora que a gente já viu a contribuição inicial dos povos na culinária brasileira, nós vamos ver agora como é caracterizada a culinária em cada região brasileira, né? Como eu já disse, a culinária representa parte da cultura, é parte da cultura de um povo. Então vamos ver como é essa culinária em cada região do Brasil. Na região norte, predominam os peixes de água doce, por exemplo, o tambaqui, o tucunaré, o pirarucu, frutas como o murici, cupuaçu, açaí, pupunha e muitas outras. E também preparações como pato no tucupi, também o uso de mandioca, lá eles usam muito farinha de mandioca, no açaí, por exemplo. Então essas são as comidas que, quando você ouve, você já associa com a região norte do Brasil. E em relação à região nordeste, é muito comum aqui, que é a nossa região, a galinha ao molho pardo, a carne de sol, o azeite de dendê, a buchada e muitas outras contribuições, como o acarajé. Então, cada estado dessa região tem pratos típicos que, juntando, representa a região culinária da região Nordeste. Paçoca, por exemplo, rapadura. Na região Centro-Oeste são encontrados alimentos que representam a região, como aves, caça e pesca do Pantanal. As frutas do Cerrado também, como o piqui, por exemplo. É muito comum também lá o arroz com piqui. Na região sudeste, lá eles receberam muitos italianos, muitos portugueses, espanhóis. Então é muito comum lá o consumo de pizza, de lasanha, de feijoada. Também o cuscuz paulista, pães de queijo na região de Minas, os requeijões. Então, esses alimentos são alimentos que, quando a gente ouve falar, a gente lembra da região sudeste, que sabe que são alimentos que são tipicamente daquela região. Na região sul, é muito comum o uso do chimarrão, do churrasco, da comida tropeira, como feijão tropeiro, arroz tropeiro, da carne seca, do charque. Então, essas são as comidas que representam a região sul. Você ouve, já lembra da região sul. Mas existe uma comida que representa o Brasil como um todo, né? Cada região tem uma comida que representa essa região, mas existe um tipo de comida que é tipicamente do brasileiro, né? Que representa o hábito do Brasil, do povo brasileiro como um todo. E essa mistura é o arroz com feijão. Essa mistura, ela garante grande parte dos nutrientes que são necessários à nossa saúde. Mesmo que você consuma arroz, somente arroz com feijão, ele já garante a boa parte dos nutrientes que a gente necessita para a nossa saúde. Então, eu finalizo aqui. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido muitas coisas sobre os programas, sobre as comidas típicas do Brasil. E eu finalizo aqui. Bons estudos a todos e até a próxima aula.